Espero que sim, que seja tudo bem com você, que esteja tudo bem na sua casa. Pessoal, hoje eu estou aqui nessa videoaula para poder revisar o conteúdo relacionado à nossa prova, que aliás será amanhã, dia 18, quarta-feira. Eu já passei um revisional semana passada para vocês, na sexta-feira. Para quem não pôde assistir a aula ao vivo da semana passada, tá aqui a aula gravada com o revisional referente à nossa matéria de prova de quarta-feira, tá certo? A nossa matéria, vocês já sabem, já disponibilizei o conteúdo através do calendário, que também já foi disponibilizado na semana passada, se eu não estiver enganada, mas eu acredito que sim. Gente, se eu estiver enganada, me perdoe, tá? Porque essa questão de data, depois que eu já cumpri a data e eu já postei o que tinha que ser postado, eu não lembro realmente a data exata que aconteceu, tá? Mas o importante é que o calendário já está lá, com todo o conteúdo transcrito. E eu também já havia falado para vocês a respeito do conteúdo durante as nossas aulas ao vivo, pelo Google Meet, tá certo? Primeiramente, eu vou falar sobre o sistema ósseo e depois eu falo do sistema cartilaginoso, para a aula ficar mais curtinha possível, para você poder assistir com qualidade dentro de um tempo onde dá para você tirar suas dúvidas comigo antes de fazer a avaliação bimestral de amanhã. Vamos lá, galerinha, falta pouco, é a última prova do ano e vocês chegaram até aqui e estão de parabéns. Então vamos lá. A matéria, o conteúdo revisional de hoje vai ser sobre os sistemas ósseo e o sistema cartilaginoso. Mais dois tipos de sistemas totalmente essenciais para o nosso desenvolvimento das nossas atividades cotidianas, ou seja, as nossas atividades do dia a dia. Lembrando, gente, que todos os sistemas, apesar de nós estarmos estudando cada um separados, lembra que eu falei que o nosso corpo ele é uma unidade. Os sistemas eles estão sempre em aliança, um dependendo do outro para que todo o corpo funcione bem, dentro de um equilíbrio, certo? Vamos começar aí primeiro com a constituição dos ossos, ou seja, do que os ossos são formados. Os nossos ossos são formados por dois tipos de mineral, o cálcio e o fosfato. O cálcio já é bem mais comunzão, né? Você já ouviu falar de cálcio que tem no leite. Aliás, eu devo ter uns alunos bezerrões aí que ainda devem estar tomando leite, muito leite, né? Às vezes 1 litrinho por dia, pois é, né? Uns bezerrinhos aí. E neste leite que você toma tem cálcio, certo? Um dos minerais que compõe os nossos ossos e dá rigidez para os nossos ossos. Lembra daquele documentário que eu passei para vocês sobre máquina humana, quando fala a respeito da resistência dos ossos? Aliás, você pode rever o comecinho desse documentário que está falando a respeito dos ossos. Só o comecinho, viu, gente? Não precisa ver inteiro, claro, se você quiser. Depois de falar da constituição dos ossos, nós vamos falar a respeito das funções que os nossos ossos têm. Lembra que eu disse para vocês que a nossa pele, os nossos ossos podem ser comparados a uma barraca? A pele é a lona da barraca e as hastes para deixar a barraca em pé são os ossos. Então, gente, precisa ter rigidez, precisa ter força para poder sustentar a barraca. Essa é uma das funções dos nossos ossos. Sustentação, sustenta todo o nosso corpo, os nossos ossos, a começar pela nossa coluna vertebral, que é o nosso eixo central do nosso corpo, responsável também por manter a nossa postura ereta, ok? Proteção. Os nossos ossos protegem órgãos essenciais e fundamentais do nosso corpo, como o nosso cérebro, por exemplo. Ele está protegido pela caixa craniana. E na região do tórax, nós temos aí as nossas costelas, parece uma gaiola, que protege órgãos como os corações e o pulmão. Não, gente, nós temos um coração e 2 pulmões. Então, essa caixa, essa gaiola de ossos, que são as nossas costelas, protegem o nosso coração e os nossos pulmões também, né? Então, ele tem essa função de proteção. Produção de células sanguíneas. A produção de células sanguíneas são os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos.
Os glóbulos vermelhos são as hemácias, responsáveis aí por carregar o oxigênio por todo o nosso corpo, principalmente para os tecidos, para eles não necrosarem. Então, o oxigênio ele é fundamental para o funcionamento de todos os órgãos do nosso corpo. E nós temos as células brancas, né? As células brancas, gente, é o nosso sistema de defesa, é o nosso exército dentro do nosso corpo. Então tem basófilo, mastócito, linfócito T, que aliás está sendo bem falado por conta da pandemia. Tem monócito, enfim, gente, todas essas células dos glóbulos brancos nós vamos aprender detalhadamente mais pra frente, tá? E aonde vai ocorrer a produção dessas células sanguíneas? Alguém pode lembrar? Dentro dos ossos longos aqui, ó, dentro dos ossos longos, que nós chamamos de medula óssea vermelha, exatamente. Dentro, na parte interna dos ossos longos, nós vamos ter aí a produção dessas células sanguíneas, tá? Lembre-se, por exemplo, quando a pessoa desenvolve o câncer, leucemia, esse câncer atinge justamente essa área do corpo que é a produção de células sanguíneas. Por isso é necessário uma medula óssea sadia, para substituir a medula óssea que está doente e não está dando mais conta de produzir as células sanguíneas. Isso vai acontecer através de um transplante, tá certo? Além da medula óssea, já pegando o gancho aqui, nós estamos falando de medula, além da medula óssea vermelha, nós temos a medula óssea amarela, que é o tão famoso tutano. Aliás, para quem gosta de geleia de mocotó, já comeu tutano. Não é tutano de ser humano não, viu gente? Misericórdia, é tutano de bovino. Não tem nenhum produto no mercado, acredito eu, feito com tutano de medula óssea de ser humano, tá certo? O tutano, gente, ele tem esse nome de medula óssea amarela porque ele tem essa coloração meio amarelada, né? É claro que ele não é um amarelo vivo igual o sol. Aliás, o sol não é amarelo, né? O sol, a gente acha que ele é amarelo, mas ele não é. Vai ter uma coloração meio alaranjada, sabe? Tipo gelatina. Aliás, na gelatina tem tutano. Você que fica cheio de nojinho, ai, tutano. Na gelatina tem tutano, gente, que dá aquela consistência pra gelatina. Vários produtos no mercado, para cabelo, para pele, tem tutano por conta dessa característica emoliente. O que é emoliente, professora? Fala o português claro comigo. Ele é oleoso, por isso que é emoliente. Quando você fala que uma substância é emoliente, é porque ela tem essa característica oleosa, hidratante. E o tutano, ele é muito utilizado na cosmética por conta disso. Como ele tem essa característica oleosa, emoliente, ele é extremamente hidratante. Então ele pode ser utilizado tanto na indústria alimentícia para dar essa consistência para os alimentos e também na indústria de cosmética, já que ele tem essa característica de ser emoliente. Aprendam uma nova palavra no vocabulário de vocês. E continuando aqui, gente, eu coloquei, ó, MOV, é medula óssea vermelha. Cadê? MOA, medula óssea amarela, tá certo? Outra característica que nós temos nos nossos ossos, reserva de mineral. Óbvio, né, gente? Porque ele é formado por minerais, então ele vai reservar esses minerais dentro dele. Quando o corpo precisa de cálcio, vai retirar da onde? Dos ossos, tá? Então, por isso que ele é considerado uma reserva de minerais. A osteoporose, por exemplo, é uma doença que acomete pela falta, né, do cálcio nos ossos. Os ossos eles se tornam... eu vou usar essa palavra, tá? É esburacado, só para vocês terem noção. Mas parece uma esponja os ossos. Eles ficam com essa característica muito esponjosa por conta da perda de cálcio, certo? Aqui continuando. Periósteo, gente. O que é periósteo, professora? Periósteo é o tecido do osso. E osteócitos são as células ósseas. Então, vou repetir. Periósteo é o tecido que envolve os ossos e osteócitos são as células dos ossos. Lembrando, gente, que os ossos, eles têm corrente circulatória ali correndo, tá? Tem artérias, tem veias, tem arteríolas. O osso não é só cálcio e só mineral, não. Tem artérias e veias ali. Senão, como é que as células sanguíneas vão parar na corrente circulatória? Seria praticamente impossível isso acontecer, né?
Pessoal, essa explicação que eu tô dando tá no capítulo 9, na página 66, tá? O ideal é você ir acompanhando, como eu sempre falo, porque caso você tenha dúvida, você destaca essa parte para me perguntar depois, tá certo? Não esquecendo da classificação dos ossos, que eles podem ser chatos, que são esses ossos da nossa escápula, que parece a nossa asa, né, aqui atrás. Os ossos curtos, a gente pode colocar os ossos das mãos e os ossos longos dos braços e das pernas, tá certo? O que mais que nós temos aqui? Ah, você não pode se esquecer também da estrutura, da divisão que nós temos no osso, tá? As partes extremas nós chamamos de epífises e a parte do meio entre as epífises nós chamamos de diáfise. Para que isso é importante, professor? É importante para localizar, por exemplo, uma fratura. Se a fratura foi na epífise, foi na diáfise, o médico já vai ter noção de como proceder. E no raio-x ele vai ter essa noção também. O que mais que nós temos aqui, pessoal? Na página 67, não se esqueça que o osso ele é caracterizado pela sua resistência e dureza, já falei isso para vocês. Na página 68, nós temos aí a medula óssea, as duas medulas, né? A medula óssea vermelha e a medula óssea amarela. Tem os osteócitos que eu falei para vocês, que são as células dos ossos, assim como no cérebro são os neurônios, nos ossos são os osteócitos. E aí, pessoal, na próxima videoaula, que será daqui a pouquinho, eu vou falar para vocês sobre a questão dos membros inferiores, superiores e também da cartilagem das articulações, tá certo? Então, até daqui a pouquinho para a gente finalizar o nosso revisional sobre a avaliação bimestral, onde nós estamos falando sobre ossos e cartilagens, tá certo? Tchau, tchau, até já já!